Boa tarde a todos. Como de costume, nós estamos nos reunindo ainda de forma virtual para mais uma nossa reunião doutrinária nas sextas-feiras da nossa Casa do Caminho, mas nós gostaríamos de relembrar sobre a nossa campanha do Natal da Casa do Caminho. Vamos alegrar os corações das nossas assistidas, dos nossos pré-jovens, jovens e crianças, porque esse ano foi tão difícil para todos nós. E nós que temos uma condição melhor, graças a Deus, temos a nossa casa, temos a nossa família, está tudo em ordem, que a gente possa dividir com esses nossos irmãos o contentamento da chegada do Natal em todos os lares. Então a gente conta com a colaboração dos vossos corações em prol dessa campanha. E antes de nós darmos início à nossa reunião, eu vou ler esta imagem do livro O Espírito da Verdade, de autores diversos, de Franciscano Xavier e Valdo Vieira, a lição 29. Se tens fé, está no capítulo 27, no item 11. Em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Desse modo, não te restrinjas à confiança inerte, porque a existência em toda parte nos honra, a cada um com a obrigação de servir. Se tens fé, não permitirás que os eventos humanos te desmantelem a fortaleza do coração. Transitarás no mundo sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante, e mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignoras que a infinita bondade converterá um e outro em solo adubado para que a vida refloresça e prossiga em triunfo. Se tens fé, não registrarás os golpes da incompreensão alheia, porquanto identificarás a ignorância por miséria extrema do espírito e educarás generosamente a boca que injuria e a mão que apedreja. Ainda que os mais amados te releguem à solidão, avançarás para a frente, entendendo e ajudando, na certeza de que o trabalho te envolverá o sentimento em nova luz de esperança e consolação. Se tens fé, não te limitarás a dizê-la simplesmente qual se a oração sem as boas obras te outorgasse direitos e privilégios inadmissíveis na justiça de Deus, mas sim caminharás realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. Se tens fé, sustentarás sobretudo o esforço diário do próprio burilamento, através das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que podes prestar aos outros, de vez que, aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir com segurança o amor e a sabedoria da lei. Emmanuel. Então, com essa lição, que a gente possa elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ele o dom da vida e pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, estudando o Seu Evangelho. Que os bons espíritos possam vir em nosso auxílio, nos intuindo, nos inspirando, para que possamos colocar para todos vós a ação da prece, a transmissão do pensamento, que é o tema do Evangelho do dia de hoje. Mas que a bondade de Deus nos permeie os passos, nos dê a coragem e o ânimo para vencermos a nós mesmos nessa luta contra as nossas inferioridades, para que possamos, com Jesus, caminhar e fazer a vontade do Pai. E assim, Senhor, que seja em Teu santo nome, em nome de nossa Mãe, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus nosso Pai, que ao encerrarmos esta prece, possamos dar início ao estudo do Evangelho na tarde de hoje. E nós vamos hoje
no capítulo 27, Pedi e obtereis, e os títulos, aliás, dos itens 9 a 15. E o título é A Ação da Prece e Transmissão do Pensamento, tá? Vamos lá, a nosso evangelho, vamos começar com a pequena leitura. Então, a prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. Então a gente pode, né? Como aqui está dizendo na lição, é uma invocação que a gente faz, a gente entra em comunicação ao ser que a gente está dirigindo a prece, mas todas elas são dirigidas a Deus. E aí aqui também fala que se não for diretamente a Deus, tem os intermediários, os intercessores que levam essas preces. Aí a gente pensa, nenhuma prece é perdida. Todas têm um objetivo. Tem espíritos que fazem tarefas de selecionar as preces e enviar para os lugares devidos, com a permissão de Deus, como nós costumamos falar, né? Então, nós podemos pedir por nós mesmos, podemos pedir por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão em desespero, por aqueles que perderam seus empregos, porque é o nosso dever nós orarmos uns pelos outros. Nós temos, sim, vamos dizer, uma obrigação de interceder um pelo outro, pedindo, sim, saúde, paz, equilíbrio e harmonia. A gente pode também agradecer. Todos os dias, quando nós nos levantarmos, agradecer o Pai, o dom da vida, e que Ele possa, através dos seus intercessores, intermediários, nos auxiliar na nossa caminhada do dia, para que possamos fazer aquilo que nos compete, aquilo que nos comprometemos diante do plano espiritual. Aí, a glorificação, para que, através dela, nós demonstremos o nosso reconhecimento de gratidão a Deus pela grandeza da sua obra. Então, vamos olhar a natureza. Tudo à nossa volta nos remete, sim, sabendo que nós temos um Pai que nos ama e nos permite gozar dessas maravilhas. Então, quando estiver chovendo muito, agradecemos a chuva, que ela é necessária para que nós tenhamos nos nossos reservatórios a água para o nosso consumo diário. Se tiver muito calor, peçamos a Deus que a gente tenha a aceitação de suportar aquele calor. E a gente não pode ficar reclamando muito, não, porque a gente é muito insatisfeito. A gente está sempre querendo alguma coisa a mais. Mas Deus nos oferece tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que é de valor para a nossa caminhada. Então, vamos fazer isso daí para poder auxiliar aos nossos irmãos. E a gente também tem que orar, sim, por aqueles que já deixaram o plano físico, que já estão no plano espiritual, a verdadeira pátria, para que eles tenham ânimo, força e coragem e continuem a sua evolução espiritual. Porque não é porque nós deixamos o corpo de carne que a gente vai deixar de evoluir. No plano espiritual, nós também evoluímos, até o momento que a gente precisa retornar à carne. Porque é renascendo que nós vamos, através do teste e da prova que nós vamos ter na Terra, é que nós vamos saber se nós aprendemos a lição. E vamos dar mais uma lidinha aqui. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando como se processa a transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atende ao nosso apelo,
seja quando o nosso pensamento chega até ele. Para se compreender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados imersos no fluido universal que ocupa o espaço. Assim como aqui na Terra estamos mergulhados na atmosfera, o fluido recebe o impulso da vontade. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se estendem ao infinito. Assim sendo, quando o pensamento é dirigido para um ser qualquer sobre a Terra ou o espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento da mesma forma que o ar transmite o som. Então a gente vai pensar até que nós tivemos agora, no dia 2 de novembro, a nossa prece pelos desencarnados. Na realidade, quando nós nos reunimos fazendo essa prece, nós estamos fazendo uma invocação por aqueles que nos antecederam na pátria espiritual e eles atendem o nosso chamado. E aí a gente sabe que tem muita gente que gosta de ir aos cemitérios, gosta de colocar flores lá, enfeitar a campa do querido que desencarnou. Mas nós que estamos na doutrina espírita, que já temos conhecimento que o corpo que ficou ali é só a matéria, porque o espírito ele está liberto. Então ele ouve o nosso desejo de vê-lo, de emitir pensamentos de paz, de alegria, de saudade, sim, porque a gente tem saudade daqueles que nos antecederam. Mas essa saudade tem que ser sempre sadia, da gente pedir, sim, que eles tenham coragem de suportar tudo aquilo que é necessário, porque a gente sabe que lá também há muitas pessoas que desencarnaram e ainda continuam presas à matéria e sofrem. Então a gente tem que pedir nesse momento que eles possam se libertar de todas as tristezas da terra e alçar o seu voo, olhar aqueles amigos espirituais que estão ali ao seu entorno, lhes auxiliando na compreensão da vida, que tudo isso faz parte de um ciclo que nós vamos e voltamos. A gente ora está encarnado, ora está desencarnado, porque esse é o intuito da nossa evolução. E que a gente possa, através dessas oportunidades, valorizar tudo aquilo que nós temos, porque nós somos espíritos imortais, em processo de aprendizado. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos confiar que tem amigos espirituais também ao nosso entorno, nos incentivando, aqueles que avaliaram a nossa encarnação, para que quando a gente aqui chegasse, a gente pudesse passar pelas provas e expiações, se for o caso, e vencê-las, porque esse é o intuito. Nós todos fomos criados simples e ignorantes com o objetivo de chegar à perfeição relativa. E não adianta a gente dizer que morreu e acabou, porque quando a gente deixar o corpo de carne, a gente vai chegar lá e vai ver que a realidade é o espírito vive, o espírito é eterno. Aí aqui ainda mais um pedacinho desse item 10. A energia dessa corrente está na relação direta da energia do pensamento e da vontade. Então lembra que eu falei? Essa energia ela está na atmosfera. Nós fazemos parte desse fluido universal. E se nós temos o desejo, a vontade, a gente precisa sim, quando a gente for lembrar do nosso ente querido que já deixou o corpo de carne, não atraí-lo para que ele fique ao nosso lado, porque nós não temos babás, não. Eles são espíritos que estão em processo também de evolução e a gente tem que respeitar, tá? É assim que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem, que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações e que se estabelecem as relações à distância entre os encarnados. E essa explicação visa esclarecer principalmente aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por finalidade materializar a prece,
mas tornar os efeitos compreensíveis, mostrando que ela pode ter uma ação direta e efetiva, mas que não está menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, é o único que pode tornar sua ação eficaz. Então, se a gente pedir uma coisa e ela não acontecer, a gente tem que aguardar, porque tudo está sobre a vontade do Pai e não acontece nada sem que seja da sua vontade. A gente diz que não cai nenhuma folha de uma árvore e até os fios dos nossos cabelos são contados, né? E aí a gente sabe também que esse momento de prece que ele está falando que a gente precisa fazer sim oração uns pelos outros, porque sem nenhuma crítica e nenhum julgamento, tem religiões que não oram pelos mortos e nem pelos suicidas, mas eles são irmãos nossos mais necessitados, principalmente aqueles que tiveram uma vida muito material, que não tiveram conhecimento dessa vida futura. Esses é que eu preciso mais das nossas preces. Então, que a gente possa, assim, orar pelos mortos e pelos suicidas. Pelos suicidas, para que eles tenham o despertamento, para que eles possam se preparar devidamente, para que no futuro eles venham e consigam vencer as suas batalhas, que não serão fáceis quando estiverem na carne. Aí ele ainda fala: pela prece o homem atrai para si o concurso dos bons espíritos que vêm sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Dessa forma, ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar ao caminho certo, se dele tivesse afastado, desviando assim os males que atraíra para si por suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e até o fim da sua vida arrasta uma existência de sofrimentos. Tem ele o direito de se lastimar por não obter a cura? Aí a gente vai falar, não, porque ele poderia ter encontrado na prece as forças para resistir às tentações, que é o que os Espíritos estão falando aqui. Se eu cometo todo tipo de excesso, não cuido da minha saúde, sou negligente e acabar adoecendo, eu vou depois pedir a Deus que Ele tire esse sofrimento? Não, porque Ele faz parte do meu aprendizado. A justiça divina é maravilhosa, porque ela nos coloca exatamente no nosso devido lugar. Então, que a gente possa, assim, olhar tudo isso, fazer a nossa parte, desenvolver o bem em nós, olharmos pelos nossos irmãos, orarmos por aqueles que sofrem e padecem, porque esse é o nosso dever e a nossa obrigação. E nós que temos o conhecimento da doutrina, temos uma responsabilidade maior, porque a gente lembra lá, muito será cobrado daquele que muito recebeu. Então, que nós façamos jus a esse merecimento não, a essa bondade divina que nos pode dar recursos necessários para que a gente desenvolva a nossa vida de uma forma sadia, pura e ilibada, né? Aí ele fala, se dividirmos os males da vida em duas partes, uma com os males que o homem não pôde evitar, e outra com as atribulações das quais ele mesmo é a primeira causa pela sua falta de cuidado e seus excessos, veremos que a segunda parte é muito mais numerosa que a primeira. É bem evidente, portanto, que o homem é o autor da maior parte das suas aflições e que muito se pouparia se agisse sempre com prudência e sabedoria. Então, nós temos que ter lucidez e discernimento diante das escolhas que a gente vai fazer. Se eu sofro de alguma coisa, pode ser que determinada coisa não era para ser feita, realizada daquela forma. Às vezes temos escolhas equivocadas e a gente vai se queixar de quem? A não ser de nós mesmos, né? Aí a gente sabe lá que tem um capítulo das atuais aflições ou das aflições do passado, que tudo tem uma razão de ser.
que tudo está de acordo com aquilo que o Pai assim determina e permite que a gente esteja vivendo. Não é menos certo que essas misérias são o resultado de nosso desrespeito às leis de Deus, e que se as observássemos rigorosamente, seríamos inteiramente felizes. Lembra que eu falei que nós somos rebeldes, nós somos negligentes, nós queremos fazer as coisas da forma que a gente quer, mas Deus, Ele nos permite que a gente faça as escolhas. Aí a gente vai dizer, Deus nos castiga por isso? Não, fomos nós que fomos negligentes, fomos desobedientes e vamos passar pelo processo que o nosso espírito necessita. Não é Deus que nos pune, mas a nossa consciência, através dos nossos atos mal pensados, mal escolhidos, e a gente vai ser feliz ou infeliz se a gente se afastar da lei de Deus. É um processo natural da história. E vamos lá. Se não ultrapassássemos o limite do indispensável na satisfação das nossas necessidades, não teríamos as doenças que são a consequência dos excessos, nem passaríamos pelas vicissitudes que essas doenças acarretam. Se puséssemos limites às nossas ambições, não precisaríamos nos preocupar com a ruína. Se fôssemos humildes, não sofreríamos com as decepções do orgulho ferido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes nem invejosos, nem ciumentos e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não teríamos que temer as vinganças e etc. Então a gente sabe, eu já falei, que as nossas escolhas às vezes são equivocadas. É a mesma coisa uma pessoa que tem uma condição na vida e de repente ela perde tudo isso. A gente vai dizer que foi Deus que tirou dela? Não. A gente costuma dizer que foi ele que não soube aproveitar as oportunidades que Deus lhe ofereceu e começa a fazer escolhas erradas. Aí começa a se endividar. Vai dizer que foi Deus culpado por ele ter caído nessas dívidas? Não, foi consequência dos seus maus hábitos, da sua ambição, né? E do seu egoísmo. E vamos lá. Admitamos, porém, que o homem nada possa fazer sobre os outros males, que toda prece seja inútil para se preservar deles. Já não seria muito ele poder livrar-se daqueles que resultam dos seus próprios atos? Ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente, porque ela tem por efeito buscar a inspiração salutar dos bons espíritos. Pedir o quê? A resistência dos maus pensamentos, as consequências funestas que elas podem gerar. Aí, se eu pedir com vontade, Senhor, que os bons espíritos possam vir em meu socorro, para que eu possa evitar esses males, para que eu possa, Senhor, me contentar com aquilo que eu tenho. Aí a gente lembra de Paulo. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Fugir das ilusões, das conquistas fáceis, porque tudo que tem que ser nosso, chegará às nossas mãos. A gente não precisa correr atrás. Então, que a gente possa pedir sim, para que esses espíritos nos ajudem, afastando o mal, para que a gente possa ter o discernimento de ser melhor. Aí ele ainda fala, pensamento que pode causar o mal, os bons espíritos em nada impedem os decretos de leis. Eles não suspendem o curso das leis da natureza. É a nós que eles impedem de infringir essas leis, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Mas eles o fazem sem que o percebamos, de maneira oculta, para não subjugar a nossa vontade. Então, quando a gente pede com vontade, com o desejo de acertar, eles vêm em nosso socorro. Eles não tolhem o nosso
padecer, aquilo que a gente tem que passar. Mas eles vão dar o quê? Força, ânimo, coragem, aceitação, resignação, que é o que a gente precisa para a gente passar na vida. Se esse planeta é de expiações e prova, nós estamos inseridos nele porque nós infringimos a lei de Deus e ela é plena. E vamos lá. Então, a gente sabe que se a gente está numa posição em que a gente não pode modificar, o que nós temos que fazer? Ah, Senhor, que os bons espíritos venham em teu intermédio me auxiliar, para que eu tenha força, para que eu tenha coragem e para que eu possa, Senhor, fazer aquilo que me comprometi diante do plano espiritual. Para que eu também não venha a decepcionar os meus avalistas, né? E ele ainda fala, né? A gente pode escutar os conselhos. Aí eu me lembro uma ocasião em que eu tinha que ir na padaria comprar alguma coisa. Aí era no tempo ainda que a gasolina era suspensa na sexta-feira e só retornava os postos de gasolina na segunda. Aí eu fiquei, leva a bolsa, não leva a bolsa, leva a bolsa, não leva a bolsa. Um bom espírito estava me aconselhando que eu não levasse a bolsa. Mas eu, teimosa, levei a bolsa. Ah, gente, cheguei, fui assaltada, levaram o carro, depois o carro até foi achado, graças a Deus. Mas os documentos que estavam dentro da bolsa foram todos. Aí foi uma dor de cabeça tremenda. Eles respeitaram meu livre-arbítrio, eles me deram o direito de agir ou não agir. Mas eu fui teimosa e resolvi fazer aquilo da minha cabeça. E aí tive uma dor de cabeça tremenda, porque tive que refazer toda a minha documentação, carteira de motorista, tinha até carteirinha de vacina da Juliana, que era pequena. Olha como a gente às vezes é avisado e a gente não está nem aí. Então é o pedir e obtereis, mas pedir e obtereis e ouça mesmo a sua intuição para que você não venha sofrer decepção depois, porque você não ouviu o que o teu amigo espiritual estava te falando, né? Aí ele fala aqui, o poder da prece está no pensamento, não provém das palavras nem do lugar, nem do momento em que é feita. A gente pode orar em qualquer lugar. De preferência, a gente se recolhe no nosso quarto e procura elevar o nosso pensamento a Deus, aos bons espíritos que nos assistem e fazer uma prece de que nós estamos aqui nesse lugar para aprender, para ser melhor e vamos fazer a nossa parte com boa vontade, né? Aí ele falou, a prece em comum tem uma ação poderosa quando todos aqueles que oram se unem de coração a um mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. É aquilo que Jesus sempre falava, onde estiver uma ou duas pessoas, eu estar... Ah, está aqui no final, que é... Aqui, ó. Enquanto que duas ou três unidas por um ideal comum estão orando como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais poder do que aquelas de 100 pessoas. Quer dizer, eu posso estar sozinha ou com mais uma pessoa, mas estar imbuído de boa intenção e no propósito de realmente me elevar e me unir a Deus em pensamento. Agora, eu posso estar num lugar que tem muita gente, mas cada um está, como é que a gente fala? Fazendo prece por sua conta, isoladamente. Eu vou até contar uma história que quando eu era menina e eu fazia muito, e de vez em quando eu leio isso aqui eu penso. Eu ia na igreja católica, e naquela época, que eu vim da religião católica, naquela época as missas eram rezadas em latim, eu não entendia nada. E ficava aquele senta, levanta, ajoelha, levanta, senta e ajoelha. Aí eu era pequena, não tinha muita compreensão das coisas, hoje eu tenho. Aí o que eu fazia? Eu ficava rezando Ave Maria, Pai Nosso, Creio em Deus Padre, Salve Rainha, enquanto o padre ficava falando lá, porque eu não entendia nada do que ele falava, então não podia acompanhar.
Aí a gente vê a importância da prece, da união do pensamento. Porque uma pessoa sozinha, ela ora e a oração tem um valor. Mas quando todos oram com a mesma intenção, com o mesmo desejo, todos nós vamos ser angariados assim pela misericórdia do Pai, pela bondade do Pai, porque nós estaremos nos unindo a Ele e orando de coração. Aqui como ele fala, né? Todos aqueles que oram se unem de coração a um mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. E é o que a doutrina nos ensina todo o tempo. Vamos valorizar sim a ação da prece. Vamos pedir, mas sempre pedindo sim, como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome em louvor de todas as coisas e de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e de sabedoria. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo espaço sem fim. O pão nosso do corpo e da alma dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e ajuda-nos a perdoar aos nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. E não nos deixes cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos do mal provindo do interior e do exterior, pois teus são o reino, o poder, a glória, as bênçãos, a sabedoria e o amor para todos sempre. Que assim seja. E vamos elevar o pensamento ao Pai, agradecendo a oportunidade de estarmos reunindo mesmo dessa forma virtual, pedindo a Ele que nos dê a força e o ânimo para que nós possamos realizar sim aquilo que Ele espera de cada um de nós. E assim, Senhor, que o Teu amor se estenda sobre a humanidade inteira, nossa família maior. Em Teu nome, Senhor Jesus. Em nome de nossa Mãe Santíssima. Em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho. Mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar a reunião nas sextas-feiras da Casa do Caminho. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço e um beijo em todos vocês. A saudade é grande, mas com certeza estaremos logo, logo juntos. Deus abençoe a todos vocês. Muita paz a todos os corações, hoje, agora e sempre.